Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje você vai aprender 5 maneiras de você estar falando sim em mandarim. Porque existe mais de uma forma e até o final do vídeo você vai entender como usar cada um deles. Bem, para início de conversa, você precisa entender o conceito do sim em mandarim. Porque existe uma teoria de que diz que, porque em mandarim não tem sim, né? De fato, no mandarim não existe uma palavra que equivale à palavra sim, né? De uma forma literal. Então, como é que a gente faz então para a gente concordar algo em mandarim, né? Basta você acrescentar, né, ou você utilizar o mesmo verbo que é utilizado na pergunta. Como assim, Lin? Fala de uma forma mais decifrada. Bom, vamos lá. Imagine que eu falo assim: você gosta de café? Né? E a resposta é sim. Né? Se for sim, você pode responder justamente gosto. Eu gosto de café. Então você percebe que a ideia do sim ele está embutido dentro do próprio verbo, gostar. Né? Você gosta de café? Eu gosto. Né? Então esse eu gosto, eu estou trazendo um conceito do sim em cima do próprio verbo que está sendo utilizado na pergunta. Agora, se eu pergunto para você, você é João? Aí você vai responder, sou, né? Ou não sou, né? Você percebe que o conceito ele vai em cima do próprio verbo mesmo, do verbo ser, nesse caso, que não tem nada a ver com o verbo gostar, como no exemplo anterior, né? Então, por conta disso, as pessoas falam, não existe o sim. Porém, vou mostrar aqui para você que existe uma palavra muito, muito próximo ao sim do português, tá? E ele é o 是的, tá? 是的. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, 你是 João吗? 你是 João吗? Você é João, né? A resposta tem que ser 是的, né? Caso positivo, obviamente, né? Então, 是的é sim. Então, neste caso, o 是的a gente pode entender como sim, tá? A galera fala que não tem o sim, mas na verdade tem sim, tá? É o 是的, que é o mais equivalente, aí podemos dizer, tá bom? Só que aí na hora de você responder, você tem que usar o mesmo verbo, né? Você não pode falar assim, só sim, igual em português, né? Sim. Muitas vezes a gente fala sim, eu sou, né? Pode soar um pouco formal na tradução em português, mas no mandarim ele é perfeitamente ajustável nessa maneira, tá? Então, seria sim, eu sou, tá? Então, 是的，我是, né? 是的，我是. Próxima pergunta. Você vai perceber que estou trocando o verbo agora, né? Então seria 你喜欢喝咖啡吗? Você gosta de tomar café? Né? A resposta sim, né? Seria 是的，我喜欢. Você percebe que o 是的 ele permanece, né, nos dois exemplos, porém agora o verbo está sendo trocado pelo gostar, né? Então sim, eu gosto, né? Diferente do de cima, que é sim, eu sou, né? Terceiro exemplo seria 你说汉语吗? 你说汉语吗? Você fala mandarim? Né? A resposta, 是的，我说, né? Sim, eu falo. Né? Então você percebe que o 是的 ele está sendo mantido, só que você vai mudar o verbo logo depois. E por último é 你吃早餐了吗？你吃早餐了吗？是的，我吃了。Né? 我吃了. Temos o le aí nessa frase justamente porque está no passado, né? Lembrando que o le ele indica o passado nesse caso, tá bom? Então, você percebe que todos os exemplos aqui, né, nós temos o 是的 em todos eles e depois o verbo, né? E aí você vai perceber que todo verbo da resposta ele vai concordar com o verbo da pergunta, tá? Então, da mesma forma que você pergunta, é a mesma forma que você responde, tá? Então, tem que ser congruente em relação a esses verbos. Porém, você percebe que tem um negócio interessante aqui, né? Nós temos o 是的 em todas as frases, tá legal? Isso quer dizer o quê? Que existe sim o conceito do sim em mandarim, tá? E o que mais equivale é o 是的. Então, vamos lá. 是. O 是 sozinho significa verbo ser, né? Agora, quais são as formas a gente está utilizando o 是? Porque a gente não fala somente o 是, né, para a ideia do sim, né? A gente vai falar 是的, como você já viu nos exemplos anteriores, ou a gente pode falar 是啊, né? O a, ele é uma palavra que enfatiza, né, no mandarim. A gente sabe que para você enfatizar algo em português, por exemplo, basta você mudar a sua entonação da fala. Já no mandarim você não pode mudar a entonação, logo você tem que acrescentar uma partícula que é o a. Então você pode falar 是的 ou 是啊,
tanto faz, né? Agora, qual a diferença dos dois? Bom, o shi ele é um pouco mais comum e informal, né? O shi ele já é mais enfatizado, ele já é mais do dia a dia, tá bom? Bom, além do shi, vou mostrar agora para você, né? Outras formas de a gente estar falando. A gente entra então nas 5 maneiras de falar o sim, tá? Então, tem o shi de, shi a, a gente conta como um só, tá bom? Você pode falar hao de ou hao a. Somente o hao significa bom, né? Quando você fala hao de, é tipo tá bom, né? Equivale ao português tá bom, tá bem, né? Então, hao de e hao a, mesma coisa. Os dois significam a mesma coisa. Porém, o hao a é um pouco mais simpático e gentil, né? O a é ênfase, mesma coisa. O que acontece também com o nosso próximo, que é o toi, né? O toi significa correto, certo. Então, quando eu falo toi de ou toi a, estou dizendo correto, positivo, certo, né? É igual em português, né? Que a gente pode estar utilizando dessa maneira também. Bom, outra forma de a gente falar o sim é usar o meitsuo, né? Meitsuo na tradução parece um pouco esquisito, né? Porque ele significa literalmente não errado, né? O mei é não e o tsuo é errado. Não errado. Então, não errado, na verdade, é o certo, né? Então, se a gente para pensar, né, no conceito dele, o não errado é o certo. Então, o meitsuo equivale ao toi do slide anterior, né? Então, o toi e o meitsuo, eles meio que se equivalem, tá bom? Mas o meitsuo, ele também é muito usado, né? Então, você pode usar o meitsuo de ou meitsuo a, assim como você já viu, né? O te e o a, eles estão sempre junto para respostas de sim, né? E o próximo seria o xin. Xin. Esse xin, mesma coisa. O xin significa ok, pode, né? O xin é mais como no sentido de poder, né? Não, mas não poder de força, né? No sentido de poder, que eu digo, seria poder de permissão, né? Então, você fala assim, essa área aqui, eu posso estacionar essa vaga, por exemplo, né? Aí você fala, sim, você pode estacionar, é permitido estacionar. Você vai falar, sim, né? Então, nesse sentido. Então, sim, tipo, pode, é permitido. Eu posso fumar nessa área aqui, né? Essa área externa que eu posso fumar? Sim, pode, né? Então, existe uma permissão ali, que é uma área externa, que é própria para fumante. Enfim, são situações onde você vai encontrar se é algo permitido ou não, tá? E se você está gostando desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você está achando e não se esqueça de inscrever no canal, porque toda semana temos vídeo novo. E por último, eu falei 5, né? Já foram 5, mas nós temos agora mais um aqui que eu diria que é o conceito supremo do sim, né? Que é muito utilizado no dia a dia, né? Na rotina, porém não aparece tanto em livros, tá? Então, vamos lá. O próximo é o an, tá? É isso mesmo, an. O an, como que você usa o an, né? O an, ele é como se fosse o sim, né? Você gosta de café? An, né? Você gosta de viajar? Né? O seu nome é João? Né? Então, esse provavelmente você deve ter visto alguma conversa informal, algum filme, série, talvez ele tenha aparecido para você, né? O é como se fosse o nosso aham, né? O português tem aham. Você gosta de café? Aham. Você que é o João? Aham. Né? Então esse aham é como se fosse o em mandarim. Só que em vez de ser aham 2 vezes, a gente fala só apenas uma, que é o tá? Então o ele significa sim também, só que de uma forma mais informal, né? Porém, muito utilizado no dia a dia, tá? Então, se você quer o mandarim verdadeiro, assim, dos chineses que eles utilizam no dia a dia, fora dos livros, é o an que você vai ver aí, tá bom? Para falar sim. Então, você viu aqui, então, no total de 6 maneiras, né? 5 maneiras, mais uma maneira que o an, que é o segredo ali do sim em mandarim, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, então, a gente se vê na próxima. Xie xie ni, 再见.